Nessa primeira videoaula, nós vamos ver um pouquinho como é que isso tudo começou, como é que a revisão da RN 277, que falava do Programa de Acreditação de Operadoras, começou, como é que foi o processo de revisão e quais são os critérios de elegibilidade, para depois disso a gente entrar em cada um dos itens e dar a interpretação deles. Vamos lá? Vamos então ver como é e como está agora o novo Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, que veio com a nova RN 452 em 2020. Então, o objetivo desse curso é trazer para vocês um conhecimento atualizado da Resolução RN 452, que foi editada pela ANS e publicada em março de 2020, e nós vamos apresentar, além dessa introdução com os fundamentos do programa, os objetivos da 452, quais foram as principais mudanças incorporadas no programa, quais são os critérios de elegibilidade, qual é o processo de pontuação e a interpretação de cada um dos itens avaliativos das 4 dimensões da RN 452. Bom, como é que tudo começou? Na verdade, desde o lançamento da RN 277, lá em 2011, nós identificamos que poderia ser melhorada a própria resolução, no sentido de promover uma maior adesão a esse programa das operadoras. Em 26 de outubro de 2016, nós tivemos uma reunião na nossa sede, na A4Quality, e convidamos a coordenadora da gestão de inovação e qualidade da DIDES, da ANS, para falar um pouquinho sobre como seria a revisão do programa e quando a gente poderia prever essa revisão. Nós fizemos uma entrevista com a Rosana Neves e nós vamos assistir agora essa entrevista para vocês. É um prazer poder colaborar com a discussão e aprimoramento do setor. Eu faço parte da coordenação da gerência de estímulo e inovação à qualidade setorial e na gerência a gente tem observado e tem trabalhado por uma indução da qualidade no setor. Então a gente tem revisto todas as normas, tentando deixar todas as normas o mais integradas possíveis no sentido de qualificar o prestador de serviços, de qualificar a prestação de serviços da operadora e que vai refletir inclusive na análise do desempenho da própria operadora. Então, pensando nisso tudo, nessa revisão, acompanhando o crescimento do setor e todas as inovações e melhorias que o setor tem apresentado, a gente tem trabalhado fortemente então na revisão dessa norma, revendo todos os requisitos para que, de fato, quando a agência divulgue no site o selo lá de qualidade, o ouro, prata e bronze de uma operadora, que, de fato, o beneficiário, o consumidor final, possa ter a certeza e a garantia de que ele está contratando um serviço de qualidade. Então, como órgão regulador, a nossa função é induzir a qualidade do setor e garantir essa contratação qualificada pelo beneficiário. Como vocês viram no vídeo, a ANS, ela começou esse movimento de revisão da RN 277 lá em 2016. Naquele dia, em 26 de outubro de 2016, a Rosana Neves apresentou esse gráfico para a gente, em que o objetivo da revisão era exatamente melhorar o programa que estava sendo contemplado na 277 e trazer essas melhorias para uma nova revisão e um novo programa. Isso tudo iria acontecer até julho de 2017, ou seja, em menos de um ano nós teríamos essa revisão praticamente pronta. Só que isso não aconteceu dessa forma, porque, de uma forma bem inteligente, a ANS convocou toda a comunidade da saúde suplementar para contribuir e participar da revisão desse programa. Foram, ao todo, mais de 16 reuniões de grupos de trabalho, onde estavam presentes entidades acreditadoras, operadoras de plano de saúde, representantes de prestadores, os próprios prestadores de saúde, de serviços de saúde. Então, foi um movimento realizado a diversas mãos, e todos que quiseram puderam participar. Então, foi um movimento que durou mais de 3 anos,
vocês veem aí, em outubro de 2016, nós começamos a falar dessa revisão lá na A4Quality. Ao longo desse tempo, até 25 de março de 2020, nós tivemos todo um desenvolvimento bastante contributivo de toda a comunidade, que começou em 29 de novembro de 2016, montou-se grupos de trabalho, e ao longo desse período, a resolução foi tomando corpo, foi sendo lançada a partir de consultas públicas, então, ou seja, na própria revisão nós tivemos oportunidade de opinar sobre os itens, sobre o conteúdo da norma. Na consulta pública, mais uma vez, toda a comunidade teve oportunidade de opinar. Na própria consulta pública, uma vez que ela foi fechada, ela foi apresentada como modelo final de proposta em setembro de 2018, perdão, em 2019, em outubro de 2019, e a partir daí, dentro da própria ANS, houveram várias integrações de normas que a gente vai ver aí para frente, quer dizer, houve um movimento muito bom da ANS de integrar as normas, a RN 443, a RN 440, todas essas normas que falam de melhoria da gestão, integradas de uma maneira muito inteligente. E em 4 de março de 2020, então, finalmente, o texto final da resolução 452 foi aprovada na diretoria colegiada da ANS, que foi, na verdade, datada em 9 de março, a RN 452, quando ela foi publicada no Diário Oficial no dia 25 de março de 2020. Então, vocês veem que esse movimento não foi um movimento repentino, foi um movimento bastante forte, com muita participação da comunidade da saúde suplementar e com muita contribuição do setor. Então, a norma realmente ela veio com uma robustez muito grande e com uma consistência muito grande. A partir daí, então, foram identificadas uma série de melhorias desde aquela época de 2016 e que nós fomos trabalhando ao longo desse tempo, desse período de revisão, junto com a ANS, para que, ao final, a ANS consolidasse todas as sugestões, todas as opiniões e saísse com essa norma aí bastante robusta. Quais foram as oportunidades de melhoria que foram identificadas naquela época e que deveriam ser melhoradas ou deveriam ser atuadas nessa resolução, deveriam estar contempladas nessa nova resolução? Em primeiro lugar, a RN 277 não contemplava operadoras exclusivamente odontológicas. A forma de pontuação dos itens era bastante imprecisa, bastante subjetiva, né? Como a norma, a 277, ela não vinha com um manual de interpretação, como a 452 vem, cada entidade tinha a sua própria interpretação do que devia ser evidenciado, por exemplo, em cada um dos itens da 277. Não tinham, por exemplo, critérios técnicos para manutenção e suspensão da acreditação. Naquela ocasião, houveram algumas acreditações que não sofriam, algumas operadoras acreditadas que não tinham avaliações de manutenção, né? Agora, com a 452, a gente sabe que isso tudo está contemplado. Não existiam critérios para qualificar os auditores das entidades acreditadoras. Então, o que é necessário para um auditor ter competência e imparcialidade para auditar a RN 452? Não havia, por exemplo, critérios para suspensão das próprias entidades acreditadoras. Então, a própria ANS ficava, algumas vezes, de mãos atadas, no sentido de suspender ou até conceder alguma advertência ou alguma questão aí para as entidades acreditadoras que atuassem de forma inadequada. Cada entidade acreditadora criava o seu próprio manual,
a sua metodologia, a sua forma de avaliação, e algumas vezes isso tudo entrava em contradição com o próprio objetivo do programa. Além disso tudo, os itens, alguns dos itens, eles se sobrepunham uns aos outros. Então, existiam itens que estavam redundantes, outros itens que não cabiam numa ou outra dimensão. E as acreditações, elas tinham prazos que variavam de 2 a 4 anos. Então, 4 anos é um tempo muito longo. Então, essas oportunidades de melhoria foram identificadas pela ANS, e o grupo que participou junto com a ANS ajudou bastante aí nessa definição também e nessa contribuição dessas questões. Mas vem a pergunta agora, o que mudou, na verdade, né? O que mudou efetivamente da 277 para 452? Eu costumo dizer o seguinte, na 277, nós estávamos treinando. Né? Quem vê essas duas figuras aí na tela vai entender bem o que é isso. Né? E uma escalada indoor é difícil? É difícil. Não é qualquer um que consegue fazer essa escalada indoor. Porém, ela é muito menos difícil do que uma escalada outdoor, muito menos perigosa, muito menos arriscada, né? Ela traz também uma realização diferente, né? Diferente você conseguir escalar uma parede e você conseguir escalar uma montanha. Então, eu costumo dizer que na 277 a gente estava treinando de fazer gestão numa operadora de planos de saúde. Como a gente treina para escalar no outdoor, a gente treina internamente na escalada indoor. Agora, a gente está na escalada outdoor. O objetivo, ele passou a ser bem mais desafiador, não é? Mas a preparação precisa ser muito grande, né? A qualificação das pessoas precisa ser muito maior, né? A vontade precisa ser muito maior. Então, o que mudou? Mudou tudo, gente. Mudou absolutamente tudo. Em primeiro lugar, mudou o conceito. Né? Na 277, nós tínhamos como objetivo e conceito da resolução era ser um processo voluntário de adequação, de avaliação da adequação e eficiência dos serviços disponibilizados pela operadora, realizado por entidades acreditadoras. Bom, uma avaliação, vou passar por uma avaliação, vou ver a adequação e eficiência do serviço. Ponto. Olha a diferença agora de conceito. O conceito da 452, ele está nesse programa de acreditação de operadoras, que é uma certificação de boas práticas em gestão organizacional e em gestão em saúde. É voluntário, continua sendo voluntário, continua sendo realizado por entidades acreditadoras. O objetivo ficou muito maior. É a qualificação da prestação dos serviços, induzindo a mudança do modelo de atenção à saúde, hoje existente, propiciando uma melhor experiência para o beneficiário. Então, é um processo muito mais amplo, é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança de gestão, é uma mudança de postura, é uma mudança de percepção que o programa vem trazendo para o cliente final, que é o próprio beneficiário. Tudo isso dentro de 168 itens, né, que podem ser considerados como um sistema de gestão da operadora. Outra mudança importante, na RN 277, nós tínhamos 7 dimensões. Né? Agora, nós temos 4 dimensões. Ah, ficou menor? Não, ficou maior. As dimensões, elas têm mais conteúdo, elas tiveram apesar de terem sido enxugados alguns itens, vieram itens de muito mais peso, de muito mais robustez, de muito mais significado. Na dimensão de gestão organizacional, por exemplo, nós temos 78 itens. É quase a metade dos itens de toda a resolução, que são 168. Então, todas essas questões foram discutidas e foram organizadas dentro desse conceito aí da nova RN 452. O que veio como novidade? Eu já falei um pouquinho para vocês
porém, vou enfatizar aqui um pouquinho mais. Integração da RN 440 e da RN 443. Quais são essas duas normas? A RN 440, ela fala de certificação de boas práticas em atenção à saúde. Ela vem com alguns modelos de certificação. O primeiro deles é a atenção primária à saúde. A RN 452, ela fala também, na sua dimensão 2 e 3, de atenção primária à saúde, de coordenação do cuidado, isso tudo integrado à 440. A 443, ela fala de governança, riscos e controles internos, que é uma norma que vai ser obrigatória para operadoras de médio e grande porte a partir de 2023, e ela traz uma integração muito grande aí, inclusive com incentivos regulatórios aí para as operadoras acreditadas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. A RN 452, ela é aplicada também às autogestões, porém, alguns itens foram suprimidos nas avaliações para as autogestões. 2 itens de todos os itens da 452 não vão ser aplicados às operadoras de autogestão que se candidatarem à acreditação na RN 452. As odontológicas também foram contempladas. Nós temos 134 itens aplicáveis às operadoras exclusivamente odontológicas. Então, agora, diferente da 277, a gente vai poder acreditar as operadoras odontológicas. A 452, ela veio no ano passado, em março, com algumas regras de transição. Então, durante um período de 6 meses após a publicação da norma, até setembro do ano passado, as operadoras poderiam ainda ser acreditadas na 277, a partir de, então, de setembro do ano passado, já não poderiam mais, porém, as certidões de acreditação que foram emitidas durante esse período de transição, elas só são válidas por 18 meses a partir da publicação da resolução. Então, isso vai vencer agora, em setembro de 2021. Quais são os grandes incentivos regulatórios que a gente viu acontecer na RN 452? Nós vimos que, uma vez que a operadora seja acreditada na 452, agora, até o final de 2022, ela vai fazer jus à redução da margem de solvência em 5%. Isso é um grande incentivo, né, para qualquer operadora. A partir de 2023, ela vai precisar também atender ao anexo 1A da 443 para fazer jus à redução do capital regulatório. Além disso tudo, o relatório da 443 vai vir junto das operadoras que obtiverem a acreditação com a 452. Bom, requisitos para candidatura, requisito que a gente chama de elegibilidade, foram alterados. De 7 dimensões passamos para 4 dimensões. As ponderações das dimensões ficaram diferentes, ou seja, na 277 nós tínhamos 3 dimensões que valiam peso 2. No caso da 452, nós temos as 4 dimensões valendo a mesma coisa. Nós tínhamos 147 itens, não é? Agora nós temos 168. A gente vai ver daqui a pouquinho que em breve nós teremos 169. Alguns itens, mas eu vou deixar essa questão do 169 de suspense aí para vocês assistirem as próximas videoaulas. Os itens não tinham distinção de relevância, agora nós temos itens diferentes, de categorias diferentes, nós temos itens essenciais, complementares e itens de excelência. Cada item pontua na 277 ou total ou parcial ou não pontua. No caso da 452, ou você pontua o item ou você não pontua.
No caso da 277, o item era avaliado pela implantação, ou seja, se estava implantado entre 0% e 100%, e com o tempo de implantação da prática variando entre 6 meses e 1 ano. No caso da 452, nós temos avaliação a partir de escopo e tempo de 12 meses. O escopo, olhando sempre se o item está adequado e se está disseminado e aplicado a todas as partes interessadas. E na 277, se a operadora zerasse algum item, não seria muito problema, ela poderia inclusive atingir a nível 1 de acreditação, mesmo zerando um item. No caso da RN 452, zerar um item essencial acaba zerando todo o requisito. E quais são os pré-requisitos para a elegibilidade da operadora ao programa de acreditação? Mudou muita coisa nesse caso aqui. Ter registro ativo como operadora na ANS, obviamente. Não estar em uma das seguintes situações, aquelas 3 que a 277 já exigia. Não estar em plano de recuperação, não estar em regime especial de direção técnica ou direção fiscal. Mas agora também não pode estar em plano de adequação econômico-financeira, não pode estar em processo de liquidação extrajudicial, em intervenção fiscalizatória e também não pode ter se posicionado na faixa 3 de monitoramento de garantia de atendimento 2 vezes consecutivas nos últimos 12 meses da avaliação, obviamente, certo? Bom, para se candidatar, a operadora tem que possuir um IDSS geral e das suas dimensões igual ou maior que 0,6, não possuir auditoria independente das demonstrações financeiras com parecer adverso ou com abstenção de opinião do último exercício disponível. Então, todas essas questões que vocês agora precisam observar para candidatar a operadora em que vocês trabalham ou participam ao programa de acreditação, ele ficou muito mais rigoroso, né? Ficaram muito mais rigorosas as necessidades ou os requisitos de elegibilidade. Além disso tudo, para uma operadora que já é acreditada, caso ela entre em qualquer uma dessas situações ou tenha alguma situação de valor do IDSS e da auditoria independente que está contemplado aqui, ela vai perder a sua certificação. Então, a questão, ela ficou bem mais rigorosa. Quais foram os objetivos do programa considerados pela ANS? Com a aplicação do programa, ou seja, cada vez mais a gente tendo operadoras acreditadas, a gente vai cada vez mais reduzir a simetria de informação do mercado. A gente vai cada vez mais aumentar a confiança do beneficiário na escolha da sua operadora de planos de saúde. Para a ANS, esse programa vem aprimorar o papel da ANS de indutor da qualidade das operadoras. Na verdade, desenvolver melhor a gestão da operadora e desenvolver condições para que a competição fique realmente qualificada. E para a operadora, adotar melhores práticas, evidenciar a competição, demonstrar a melhoria, né, na sua gestão, reconhecimento e aceitação de suas atividades e, obviamente, gerar uma maior confiança dos clientes, sejam eles usuários finais ou os próprios clientes, grandes contratantes. O esquema de certificação continua o mesmo. Como é que ele funciona? Uma operadora que deseja obter a certidão de acreditação, o que ela faz? Ela busca uma entidade acreditadora. Atualmente, nós temos as entidades acreditadoras estão listadas ali no site da ANS. A A4Quality é uma pioneira nesse programa, então a A4Quality ela
ela se mantém desde o início do programa. Algumas entidades acreditadoras já entraram e não continuaram no programa, mas a atualização das entidades homologadas pela ANS, ela está sempre disponível no site da ANS, e é importante que a operadora busque lá no site da ANS quais são as entidades acreditadoras disponíveis e homologadas para conceder essa certidão de acreditação às operadoras. Essa entidade acreditadora, ela tem a sua metodologia, que é acreditada também, por sua vez, pelo Inmetro, que é o organismo de acreditação brasileiro. O Inmetro, ele também realiza auditorias nas entidades acreditadoras. Toda entidade acreditadora do programa de acreditação da 452 passa por auditorias do Inmetro. Então, por que isso? Para garantir que essa entidade tenha competência e atue de forma imparcial. Uma vez que o Inmetro faz essa acreditação nessa entidade, ela está capacitada a receber a homologação da ANS. Além da acreditação do Inmetro, a ANS solicita, conforme a própria resolução diz, né, alguns requisitos adicionais para qualificar e para homologar essa entidade acreditadora. Bom, então, a operadora precisa de uma entidade acreditadora que seja homologada pela ANS e também acreditada pelo Inmetro. Agora, minha pergunta é, quem garante que o Inmetro, né, faz um trabalho adequado na homologação dessas entidades? O Inmetro, ele participa de fóruns internacionais que, na verdade, são criados exatamente para assegurar também a competência e a imparcialidade da atuação do Inmetro na acreditação dessas entidades. Então, é um processo que ninguém vê, né? Ele está nos bastidores, mas, na verdade, a concessão de uma certidão de acreditação, ela vem com base em uma série de pilares, né? Essa entidade, ela realmente está capacitada porque ela é referendada por um organismo que é referendado por um fórum internacional. Esse fórum internacional, composto de pares do Inmetro de outros países, também realizam auditorias no próprio Inmetro, para também garantir toda essa sequência de competência e imparcialidade. Isso tudo para quê? A operadora, ela precisa buscar uma certidão de acreditação, não é para dizer que tem, não é para pendurar na parede, é para garantir um melhor serviço disponibilizado aos seus clientes, sejam eles usuários ou grandes contratantes. Dessa forma, o que nós estamos promovendo? Nada mais do que a melhoria da gestão do setor de saúde de uma forma geral, de todos os agentes do setor de saúde, e, obviamente, que essa sociedade ou esse setor de saúde vai trazer um resultado melhor, obviamente, para a própria operadora e para o próprio negócio da operadora. Então, esse esquema, ele continua o mesmo e ele só traz benefícios aí para todas as partes interessadas. Um resuminho, então, do que foram as principais mudanças. Para as dimensões, alteradas de 7 para 4, a mesma ponderação para as 4 dimensões, integração com as resoluções 440 e 443, com relação à pontuação, quais foram as principais mudanças? A média dos requisitos nas dimensões, na verdade, cada dimensão ela não tem uma ponderação diferente. Se eu não posso dar uma pontuação parcial para um item, ou é 0 ou é 1, eu tenho que ter pelo menos 12 meses de implantação, ao invés de períodos quebrados, como era o caso da 277. Eu tenho que pontuar alguns itens da categoria de excelência para conseguir obter o nível 1 de acreditação. Eu preciso
pontuar todos os itens essenciais para que eu tenha a pontuação do requisito. Sobre o tempo de validade da acreditação, na 277 nós tínhamos que os níveis 2 e 3 poderiam valer por 2 ou 3 anos. Na 452 são só 2 anos de validade. Para o nível 1, a 452 ela estabelece um limite de 3 anos de validade da certidão, e no caso da 277, a gente sabia que poderia ir até 4 anos. A homologação da entidade acreditadora, ela exige que a entidade assine um termo de responsabilidade e termos de ausência de conflitos de interesse. Não pode existir conflitos de interesse na entidade acreditadora com a operadora. Quais foram as regras de transição? Como eu falei para vocês, durante 180 dias, as operadoras ainda poderiam certificar na RN 277. A partir da publicação e após 18 meses, esse certificado poderia valer. As acreditações já vigentes antes da publicação da norma, elas vão valer até o prazo previsto na sua própria certidão. Odontologia e autogestão. As operadoras do segmento odontológico e autogestão, elas poderão ser contempladas com aquelas variantes que nós sabemos ali de não aplicação de alguns itens. A RN 452, ela veio com um manual completo de interpretação de cada um dos itens, veio com exemplos e formas de obtenção de evidências, veio com um glossário e com uma lista extensa de referências bibliográficas. Com relação à qualificação das auditorias, na 452 é exigido que a equipe de auditores da entidade acreditadora seja composta de, no mínimo, 3 avaliadores. E a formação desses avaliadores, ela também tem que seguir alguns critérios. Um auditor, ele tem que vir da área de gestão em saúde, e um auditor da área de gestão de negócios. Além disso tudo, existem alguns critérios e diretrizes para a elaboração do relatório de acreditação. Quais foram esses incentivos regulatórios que vieram junto com a RN 452? Eu acredito que o grande incentivo regulatório que mexe no bolso das operadoras é essa integração com a RN 443. Como eu falei para vocês, a RN 443, vocês sabem bem que ela vai ser obrigatória a partir de janeiro de 2023 para as operadoras de médio e grande porte, com exceção de algumas operadoras ali da autogestão. Bom, o que acontece? Essa resolução, a 443, ela é obrigatória, mas ela tem muita coisa de interface com a resolução 452, e isso, elas realmente vieram juntas, e as duas juntas, e que foi o grande benefício aí que eu vejo, o grande incentivo aí da ANS, é trazer para as operadoras esse benefício de utilizar realmente essas duas resoluções de uma forma bastante integrada. Então, hoje, a operadora que for acreditada até dezembro de 2022, ela fará jus a 5% de redução da margem de solvência. Isso é muita coisa, é um incentivo bastante atrativo, né? Essa acreditação, ela é independente ao atendimento da própria 443. Só que a entidade acreditadora terá que fazer a avaliação do anexo 1A da 443 na operadora. A partir de janeiro de 2023, a operadora que obtiver a acreditação, e somente a acreditação, ela vai ter lá o selo da 452. Porém, a partir de 2023, além de ser acreditada, se tiver
atendendo também o anexo 1A e o corpo da RN 443, verificado pela entidade acreditadora, ela também vai fazer jus aos fatores reduzidos de capital regulatório e que chega a valores assim bem significativos. Isso é um incentivo bastante atrativo. Qual é o outro incentivo que já existia para 277 e que é mantido agora aqui na 452? A pontuação do IDSS para as operadoras que conseguirem o nível 3 de acreditação vai subir 0,15. Para as operadoras que tiverem alcançando o nível 2 de acreditação, vai subir o seu IDSS em 0,23. E para as operadoras que conseguirem atingir o nível 1 de acreditação, vai ganhar mais 0,30 aí na pontuação geral do IDSS. É claro que o IDSS não pode passar de 1, né? E com relação a 440, quais são os incentivos? O incentivo é o seguinte: para as operadoras que forem certificadas no programa de boas práticas em atenção à saúde, estabelecido na RN 440, eles vão ganhar automaticamente pontuação integral nos itens 222 e 224 da dimensão 2 da 452 e nos requisitos 3.2 e 3.3 da dimensão 3. Isso é um grande incentivo aí para todos, né? Bom, para ser acreditada, a operadora precisa atender aquela pontuação mínima já existente na 277 de 70 pontos, geral e nas 4 dimensões. Então, cada uma das 4 dimensões, a operadora terá que atingir 70 pontos no mínimo, e na pontuação geral, que é a média de todas as dimensões, também tem que atingir no mínimo 70 pontos. A operadora ela poderá ser acreditada nesses 3 níveis aí, como nós já vimos, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o nível mais exigente, tem validade, a certidão tem validade de 3 anos, o nível 2 e 3 tem validade de 2 anos. O que a operadora precisa para atender o nível 1? Precisa, além de ter a pontuação mínima de 70 pontos em cada uma das dimensões, obter a nota final mínima de 90 pontos. Além disso tudo, ela tem que ter pelo menos atendido a 80% dos itens de excelência e obter no IDSS, sem a pontuação bônus, né, a pontuação de 0,8. Então, vai receber o nível 1 quem conseguir atender a tudo isso aqui de uma forma conjunta. Se a operadora não atender a algum desses itens, ela vai passar para o nível 2. Por exemplo, se a operadora tiver uma pontuação geral maior de 90 pontos, mas não tiver pelo menos 80% dos itens de excelência atendidos, ou se não tiver 0,8 no IDSS, ela vai cair automaticamente para o nível 2. Certo? No nível 2, além de atender aos 70 pontos mínimos em cada dimensão, o nível 2 ele vai ser atingido se a operadora ficar com a pontuação final entre 80 e 90, e o nível 3, se a pontuação final for entre 70 e 80. Essa nota, ela vem a partir de cálculos, começando na pontuação de cada um dos 168 itens. Então, cada item, ele é pontuado 1 se atender ou 0 se não atender. Quando que ele recebe 1? Quando ele atende ao escopo, que nada mais é do que a prática que a operadora está implantando é adequada, ou seja, é exatamente o que o item pede, e é disseminada, ou seja, ela é aplicada a todas as partes interessadas daquela respectiva prática. Quando a gente fala isso, a gente fala, por exemplo, quando nós estamos falando de alguma prática relativa
gestão de pessoas, as partes interessadas são todas as pessoas que trabalham, a força de trabalho naquela organização. Quando a gente fala de rede, quem são as partes interessadas? Toda a rede, né? Independente do tipo de prestador. E, além de atender ao escopo, para pontuar o item, também precisa ter mais de 12 meses de continuidade de implantação da prática. O que é essa continuidade? É o seguinte, é aplicação ininterrupta da prática. Então, eu não posso ter feito há 20 anos, tem mais de um ano. Não, e não ter feito mais, né? Porque, na verdade, o tempo de implantação, ele faz parte de um conceito de fator de avaliação que está na continuidade daquela prática. Então, com isso, se ele atende ao escopo e ao tempo de implantação, ele recebe a pontuação 1, o item. Se não atender ou ao escopo, ou ao tempo de implantação, ou a ambos, ele recebe a pontuação 0. Bom, e os requisitos? Como é que eu calculo os requisitos? Os requisitos, a nota dos requisitos são apurados pela proporção dos itens de verificação em conformidade. E, obviamente, que varia de 0 a 100. Por exemplo, se um requisito tem 10 itens e eu atendo a 7 itens, eu atendi a proporcionalidade 70%. Então, a minha nota é 70. Se eu atender a 8 itens dos 10, eu atendi a 80%. Então, minha nota é 80. Porém, como eu falei anteriormente, se a operadora não conseguir atender a um item essencial do requisito, nós vamos ter que zerar o requisito, então o requisito vai levar a nota 0, certo? Bom, o requisito, ele faz parte de cada uma das 4 dimensões. Então, cada dimensão, ela vai receber uma nota que, na verdade, é a média dos requisitos, e a nota final vai ser nada mais, nada menos do que a média das 4 dimensões. Bom, alguns cuidados nós vamos ter que ter na avaliação desse programa. Nas auditorias de manutenção, todas as operadoras vão ser avaliadas. E se por acaso, em alguma dimensão, ou a nota final baixar de 70 pontos, essa acreditação ela pode ser cancelada. A entidade acreditadora vai abrir um registro de não conformidade, vai solicitar ação corretiva e no prazo de 60 dias corridos a operadora tem que comprovar a correção das não conformidades e voltar aí a nota para a pontuação mínima exigida, certo? Caso essa operadora perca a acreditação, a entidade acreditadora vai ter que comunicar formalmente a ANS. Vamos ver um pouquinho aqui o que mudou aí no caso de obrigações de cada uma das partes. A operadora, caso ela tenha qualquer mudança que possa afetar o atendimento aos requisitos, seja em pré-requisito, seja em fato relevante, seja em mudança na governança, seja em mudança de composição, seja em mudança das práticas, que afete o atendimento aos requisitos e pré-requisitos, ela tem que informar a entidade acreditadora. A entidade acreditadora vai decidir a necessidade ou não de ir até a operadora para fazer uma nova avaliação e verificar se, com aquelas mudanças, a operadora continua atendendo aos requisitos para ser acreditado, né? Bom, ao fim
da validade da certidão, a operadora ela pode recertificar e reacreditar do zero, da mesma forma que ela fez no momento inicial. A ideia da ANS é estar sempre revisando essa norma, então, quer dizer, esse processo vai ser um processo de crescimento junto. E caso a operadora deseje, por exemplo, ela está acreditada no nível 3 e ela deseja passar para o nível 2 ou para o nível 1, ela pode antecipar essa acreditação, reacreditação, chamando novamente a entidade acreditadora e passando por todo o processo desde o início. Bom, o que a ANS vai ficar de olho agora? No relatório vai ser muito importante. O relatório de acreditação que a entidade acreditadora vai enviar para a ANS, ele tem que ser completo. Ele tem que descrever todos os itens, todas as comprovações de práticas, todas as evidências, e caso a ANS não fique satisfeita com o relatório que ela recebeu, ela pode convocar a entidade acreditadora para dar informações adicionais e pode até mesmo não indeferir a acreditação da operadora. Então, é um problema muito sério. A questão da divulgação da acreditação, no passado, com a 277, nós já sabíamos que não poderíamos divulgar, ou a operadora não pode divulgar a acreditação até que a ANS divulgue no seu site. Agora, oficialmente, tem uma multa, e não é uma multa pequena, né? É uma multa de R$80 mil, caso a operadora publique, divulgue, seja no sua rede social, seja no seu site, publicamente. Divulgou que é acreditada e a ANS ainda não homologou, ela vai ser multada em R$80 mil. Bom, gente, é muita coisa, né? É muita coisa aí que mudou da 277 para 452, mas ó, uma notícia boa que eu tenho para vocês é o seguinte: a gente hoje fica meio perdido, é tanta coisa, né? Fora os itens que a gente não viu ainda, que nós vamos ver. Mas a 277, lá no início, também assustava muito. Eu me lembro muito bem que eu mesma fiz vários treinamentos aí com líderes de operadoras, naquela ocasião, lá para 2012, 2013, que era bem no início da 277, e eu me lembro que eu ouvia muito essa frase aqui: isso a gente não vai conseguir fazer, isso aí a gente não vai conseguir, não vai querer fazer nunca, isso a gente não vai fazer. E hoje o que a gente vê são mais de 70 operadoras acreditadas, muitas delas no nível 1, ou seja, a RN 277, as operadoras estão tirando de letra. Então, é um novo desafio, mas com certeza não é impossível. O que a gente sabe, a gente acredita e que a gente sabe e constata aí no dia a dia é que a 277 ela trouxe muitos benefícios, muitos resultados para as operadoras acreditadas e com certeza a 452 vai trazer muito mais, porque é um nível de gestão que outros setores da economia já praticam já há algum tempo, são exigências outras de governança, de compliance, de gestão de riscos que outros setores já aplicam há muito tempo, fora as questões dos processos internos principais da operadora. Então, com certeza isso só vai trazer benefícios aí para todos. Rapidamente, além da própria resolução 452, ela traz 5 anexos, que são: o anexo 1º é o manual dos requisitos e itens de verificação, o anexo 2 é o glossário. Recomendo fortemente que esses 2 anexos aqui sejam lidos de forma bem minuciosa e estudados, inclusive. O glossário também, para vocês entenderem um pouquinho os termos que estão sendo usados na resolução, como é que eles são interpretados e entendidos, como é que eles devem ser interpretados e entendidos. A forma de cálculo dos critérios de pontuação está lá no anexo 3. As diretrizes para elaboração do relatório está também ali no anexo 4, e alguns formulários ali
que devem ser seguidos ali também no anexo 5. Bom, o programa, como nós vimos, ele é dividido em 4 dimensões, então a dimensão de gestão organizacional, a dimensão da rede prestadora de serviço, a dimensão da gestão em saúde e experiência do beneficiário. Cada uma dessas dimensões traz um conjunto de requisitos e, por sua vez, cada requisito traz um conjunto de itens, e esse curso ele vai dar para vocês uma visão detalhada de cada uma dessas dimensões, com cada um desses requisitos e cada um desses itens. Nessa estrutura das dimensões, como eu falei, elas são divididas em requisitos, também chamados de macroprocessos, e esses requisitos eles são distribuídos em itens que podem ser essenciais, complementares e de excelência. Então, hoje, olhando assim num esquema aqui bem mais detalhado, vocês têm para cada uma dessas dimensões, representadas aí por cada um desses blocos, vocês têm todos esses requisitos aqui. Então, vocês veem na dimensão 1, que é gestão organizacional, vocês têm aqui um conjunto de 8 requisitos e 78 itens. A dimensão 2, nós temos aqui 4 requisitos, que compõem 22 itens, em breve serão 23, porque vocês, a ANS já está analisando, já apresentou em diretoria, até por uma sugestão que nós também identificamos junto à ANS, da necessidade de se desdobrar um item específico para que não traga impossibilidade de atendimento de nenhuma operadora. Então, foi desdobrado um dos itens do requisito 2.2, e vocês vão ver quando vocês estiverem vendo a dimensão 2. Na dimensão 3, nós temos aqui 5 requisitos com 40 itens, e na dimensão 4, 4 requisitos com 28 itens. Alguns requisitos, não se aplicam ao segmento exclusivamente odontológico, a questão do APS, da coordenação do cuidado e alguns outros itens, né? Alguns requisitos até aplicam parcialmente a operadoras exclusivamente odontológicas, e alguns requisitos se aplicam parcialmente às operadoras do segmento de autogestão. Qual é a diferença entre o item essencial, complementar e de excelência? O essencial, ele é um item que a ANS julgou sine qua non para pontuar o requisito. São as práticas mínimas, né, daquele requisito. O que uma operadora não pode deixar de atender para ser considerada uma operadora de excelência que receba uma acreditação do programa de acreditação, que na verdade é um selo de excelência. Ela precisa pelo menos atender um conjunto de práticas. Esse conjunto de práticas são definidos como os itens essenciais. Os itens complementares são itens também de boas práticas, mas não são tão fundamentais de serem atendidos como os itens essenciais. E os itens de excelência são aqueles itens que são pouco disseminados no setor e reconhecidamente de maior dificuldade de consecução. Nesse caso dos itens de excelência, como eu falei anteriormente, a operadora terá que cumprir pelo menos 80% para conseguir o nível 1, que é o nível máximo, nível ouro de acreditação. Ao todo, então, são 78 itens na dimensão 1 de gestão organizacional, com 8 requisitos, e aí, nesse caso, são 34 itens essenciais, 26 complementares e 16 de excelência. Na dimensão 2, a gente tem
22 itens no total, com 4 requisitos, sendo 11 essenciais, 6 complementares e 5 de excelência. A dimensão 3 são 5 requisitos, com 40 itens, 17 essenciais, 10 complementares e 13 de excelência. E experiência do beneficiário, que são 4 requisitos, com 28 itens, 13 essenciais, 7 complementares e 8 de excelências. No total, são 75 itens essenciais, 49 itens complementares e 44 itens de excelência. Bom, eu vou passar rapidamente aqui para preparar um pouquinho vocês, para dar um esquenta aí em vocês para as próximas videoaulas, mas muito rapidamente aí em cada uma das dimensões, para vocês terem uma ideia geral do que elas tratam. Vamos começar pela dimensão 1, que é a gestão organizacional. Ela tem, como eu já falei, 78 itens, tem 8 requisitos. E quais são os requisitos? Planejamento e gestão estratégica, sistema de governança corporativa, gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças, tecnologia da informação, segurança e privacidade das informações, gestão de riscos corporativos, sustentabilidade da operadora e programa de melhoria da qualidade. É um escopo bem completo aí quando a gente fala em gestão de organizações de saúde, especialmente de operadores de planos de saúde. Como é que está estruturada a dimensão 2 da gestão da rede prestadora? Ela, na verdade, ela fala de acesso do beneficiário à rede, ou seja, qual é a suficiência da rede, como é o acesso, quais são os obstáculos, a disponibilidade de médico generalista, que fala da estrutura da rede prestadora com base em APS, quantos médicos generalistas, como é a porta de entrada, como é o agendamento oportuno, e o terceiro requisito que fala da relação de contratualização com a rede prestadora. Muito mais formalização a gente está vendo aqui como critério nessa dimensão 2 de gestão de prestadora do que a gente tinha na 277. Então, quais são os requisitos de qualificação, o que está sendo contemplado ali na contratualização com a rede, e os mecanismos de regulação, que fala das informações, dos registros, das soluções, como é que isso tudo aí é tratado internamente. Na dimensão 3, a gente tem 5 requisitos que basicamente tratam de política da qualidade e segurança do paciente, coordenação e integração de cuidado, programa de gestão do cuidado de condições crônicas de saúde, assistência farmacêutica e modelos de remuneração baseado em valor. Tem tudo o que a gente tinha lá na 277 e muito mais, né? Então, aqui a gente está vendo que são 40 itens, são itens bastante completos, né? E falamos aí de um requisito novo que está vendo aí, que é o modelo de remuneração baseado em valor. Como agrega valor? Como isso tudo que a gente faz e que a gente oferece, o que as operadoras oferecem na prestação de serviços, pode agregar valor para a operadora, claro, mas também para o beneficiário. E a experiência do beneficiário, que são 28 itens, que fala dos canais espontâneos e induzidos, como é que vocês recebem manifestação dos beneficiários, como é que a operadora recebe a manifestação dos beneficiários, como é que a operadora disponibiliza as informações dos beneficiários, como é que mede a satisfação dos beneficiários e como é que a operadora responde a essas manifestações. Então, tudo isso está sendo contemplado aqui, que são também requisitos que vêm da 277, tanto da antiga dimensão 6 quanto da própria dimensão 4, e vieram aqui para essa dimensão de experiência do beneficiário. Bom, assim, nós terminamos aqui essa apresentação e essa introdução aí na RN 452. É muita coisa, eu sei disso, mas daqui para frente vocês vão entrar nos detalhes de cada uma das 4 dimensões. As próximas videoaulas
nós vamos então tratar cada uma das 4 dimensões com vocês. Obrigada e até lá.